quase botando o coração pela boca. Às vezes a gente diz isso, né? Para chegar até aqui onde eu estou agora, precisei subir 68 degraus. Na verdade, não preciso de muita força para fazer isso, já me habituei. Uma vez o médico disse para mim que o elevador da casa existe, mas não é para mim. Eu tenho que fazer o meu esforço de cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Santo Espírito, dai-nos um raio de vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, consolador divino, doce hóspede da alma, suave refrigério. No trabalho calmo, na aflição consolo, na angústia paz. Ó luz da verdade, aclarai as dúvidas do nosso coração. Sem a vossa força, nada o homem pode, nem um bem há nele. Lavai as nossas manchas, regai nossas securas, curai nossas doenças, comovei o que é rígido, dai calor ao que é frio, reconduzi o errante. Dai aos vossos filhos que em vós confiam vossos 7 dons. Dai-nos a virtude, a garantia da salvação e a alegria perfeita. Amém. Estamos acompanhando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. E o Evangelho de hoje, nós estamos no capítulo 13. É inútil dizer para você que nós, desde o capítulo 9, estamos acompanhando Jesus em uma viagem na direção de Jerusalém, né? E que da parte onde eles se encontram, eles vão também fazendo essa subidas, não é? No domingo passado nós vimos Jesus na cidade de Jericó. Eu disse a você que Jericó é uma cidade que está a 250 metros abaixo do nível do mar, e depois naquela subida que estava de Jerusalém a 27 quilômetros, eles vão ter que subir, e aí vai dar quase que uma diferença de 1.000 metros. Tem que fazer um esforço para subir. Na verdade, o povo antigo era um povo que entendia muito de fazer esforço, caminhava, as viagens eram sempre a pé. Hoje, enquanto Jesus está aí andando, atravessando essas cidades, os povoados, ele está ensinando, está prosseguindo o seu caminho para Jerusalém. E aqui aparece alguém que lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Pergunta muito interessante para nós que estamos no mês de outubro, que é o mês missionário. A igreja tem uma missão de ajudar as pessoas a encontrarem o caminho da salvação, a encontrarem Jesus como caminho, verdade e vida para suas vidas, saber desse amor de Deus por elas. Mas às vezes tem perguntas que são só perguntas de curiosidade. Dominava na Palestina do tempo de Jesus, em Israel, toda a mentalidade das sinagogas e do farisaísmo. A palavra fariseu significa aquele que é separado. É gente que carregava lá no fundo do coração aquela quase que certeza de que, cumprindo todas aquelas regras que eles cumpriam, eles já tinham a salvação garantida. Era fazer aquilo ali, Deus quase que ficava assim de mãos atadas, sem outra alternativa. Uma pessoa tão boa assim, cumprindo todas essas regras, o que Deus podia fazer se não salvá-la? Essa pergunta que essa pessoa faz, ela é uma pergunta que é meio arriscada, porque se Jesus diz assim, são muitos os que se salvam, a pessoa pode dizer assim, bom, então eu não tenho mais nada o que fazer, minha salvação está garantida. Se Jesus diz são poucos os que se salvam, a pessoa também poderia pensar assim, bom, eu não estou incluído nesses que podem se salvar, porque minha vida eu não consigo seguir todas essas regras, tudo que está dito, e não faz mais nada para mudar a sua vida, para mudar o seu comportamento, acha que as coisas já estão definidas, não é? Como hoje em dia a gente tem uma grande tendência, né, de dizer, não, geneticamente a gente já está quase que como que pré-determinado, e não vê que pode existir uma margem onde a liberdade entra, onde a decisão conta, onde uma prática pode transformar a vida, aquilo que o pessoal aí chama de uma dimensão epigenética, aquilo que está para além do que a própria genética pode ter uma palavra, um conteúdo e tudo mais. Os fatores sociais, os fatores históricos sobre a vida da gente têm sempre um peso e ajudam na transformação pessoal. Mas como foi que Jesus respondeu a essa pergunta dessa pessoa que aparece aí no meio da estrada, no seu caminho? Jesus respondeu para ele dizendo assim: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita.
comecei dizendo a você, né, que eu cheguei aqui com o coração já quase na boca. Brincadeira, que não era isso, né? Apesar dos 68 degraus que se sobe, não tem problema nenhum. Mas de vez em quando a gente é submetido, quando vai ao médico para ver a questão do coração, a um chamado teste ergométrico. E a gente diz em palavras mais simples, sem precisar ir lá na língua grega, ver como a língua grega tá viva dentro da vida da gente, porque essa palavra ergométrico, ergon, significa energia, significa força, significa ação. Um teste ergométrico é um teste de força. Tanto é que a gente também chama esse método, esse teste, de forma mais simples, a gente diz, eu fiz um teste de esforço. E dependendo de como é que é o teste de esforço, o médico sabe se precisa submeter você a exames mais determinados. Digamos que hoje Jesus está dizendo que a fé precisa fazer o teste de esforço. O que ele diz? Fazer todo o esforço possível. Então a gente tem que colocar também a força da gente. Esse verbo aparece não muitas vezes na Bíblia, chamado verbo ergomai. Esse verbo vai estar presente também lá, quando São Paulo vai falar de que muitos são aqueles que se esforçam dentro dos estádios para conseguir o prêmio, mas não todos vão ser premiados. Esse verbo vai aparecer no capítulo 18 de São João, quando Jesus vai dizer que o reino dele não é deste mundo, que se o reino dele fosse desse mundo, Deus mandaria os seus anjos para se esforçarem, esse verbo aqui, ergomai, para lutar, para defendê-lo. Então, portanto, esse verbo aí fala desse esforço que é possível a gente fazer. Porque às vezes pode ter esforço que não seja possível. Ele não está nos pedindo de fazer esforço impossível. Está dizendo para a gente fazer todo o esforço que nos é possível, tudo aquilo que está ao nosso alcance, nós devemos colocar em movimento. Jesus diz para quê? Para poder passar pela porta estreita. A porta que garante que a entrada da salvação é a porta estreita. A porta é Jesus mesmo. Ele nos diz isso no Evangelho de João, no capítulo 10. Eu sou a porta. Para passar por Cristo, não é? Que é a porta da salvação, precisa também, a entrada é gratuita, é um dom de Deus, a porta está aberta, quem abre a porta é Deus, porém é uma porta estreita, e você tem que colocar também a sua parte, não é? A sua ação. Desse verbo ergomai, não é? Tem, por exemplo, em línguas como a língua italiana, deu palavra como agonista. Agonista é os esportes agonísticos, por exemplo, correr, acho que a gente chama toda essa parte de esportes aeróbicos, né? Então eles são chamados esportes agonísticos, né? Estádio agonístico, onde as pessoas correm, etc. E na nossa língua portuguesa deu a palavra agonia, não é? Que é um termo muito aparentado com isso. Santo Agostinho escreveu uma obra chamada De Agone Christiano, a luta cristã, o esforço cristão, o combate que o cristão precisa todos os dias fazer. Veja só, para ir para uma academia não é um combate diário? Você precisa combater com a sua preguiça, precisa combater com a procrastinação. Mas se você quer desenvolver também a massa muscular, você pensa também em outras coisas. Você vê que é necessário, além disso, uma comida que produza os efeitos que você deseja, que possa dar substâncias para que se transforme em massa muscular. Então você cuida da sua motivação, você cuida da quantidade de exercícios que você precisa fazer. Isso também tem uma questão de uma intermitência, não é só ficar se extenuando exercício um atrás do outro, tem também as pausas intermitentes que são necessárias para que justamente o organismo reaja à força, ao esforço que você faz. Você também simplesmente não pode só fazer exercício, você também precisa do repouso necessário, quer dizer, fazer o repouso, né? Mas o repouso também do bem dormir e tudo mais, para se você quer realmente nutrir e ter um efeito no seu físico. Então, do ponto de vista cristão, do ponto de vista da fé, para passar por essa porta estreita, também a gente precisa ver que tem um
punhado de coisa que a gente precisa fazer como resposta a esse dom que Deus nos dá, a salvação que é gratuita e que é um dom, mas que pede uma responsabilidade, uma corresponsabilidade. Esse nosso esforço é justamente a resposta que a gente dá a esse dom que Deus nos faz da nossa salvação. E aí completa Jesus dizendo, né? Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Tem a tentativa, tentar aqui significa também provar, fazer o esforço, porque muitos tentarão e não conseguirão, aquilo que eu dizia antes, não é? A procrastinação, tem gente que começa e para, faz um esforço e não vai para diante. Então Lucas está, quando ele usa esse verbo aqui, recordando essa palavra de Jesus, ele tem diante dele, ele disse que Jesus estava passando pelas cidades, as cidades gregas, todas elas davam uma grande valorização a essa questão do estádio, do lugar da corrida, do lugar da luta, do lugar das disputas, né? Era famosa na Grécia inteira as Olimpíadas, quando pessoas de vários lugares vinham para fazer essas grandes competições para ganhar aquela coroa, não é, de louro, eram laureadas. A gente tem até isso hoje, por exemplo, no mundo acadêmico, né, falar de ser laureado, e quando as pessoas se formam, muitas vezes justamente colocam essa coroa de louro. Era assim que faziam os desportistas daquele tempo, não era uma coroa de ouro, mas de louro, que eles recebiam nessas muitas lutas. E um prêmio que era corruptível, como vai lembrar o apóstolo Paulo, um prêmio que murcha logo depois, porque as folhas de louro, com o passar do tempo, elas murchavam. Agora, continua Jesus falando desse esforço que a pessoa deve fazer para passar por essa porta estreita, e diz: uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, essa porta que é estreita, vai chegar uma hora também que ela se fecha, ela está aberta. A gente tem que saber aproveitar que ela está aberta, se esforçar para poder passar por ela. Quase que a gente pode lembrar aquela história do camelo que passa pelo fundo da agulha, que diz que era uma porta também que tinha em Jerusalém, que se lembram dela, que era uma porta que, quando a porta principal estava fechada, um camelo poderia passar naquela porta estreita, mas tinha que deixar toda a carga fora, e ele passava puro, passava sem nada, não é, desnudado, digamos assim, de toda a carga que ele estava recebendo. Então nós também, para passarmos por essa porta, que é a porta estreita, precisamos fazer isso, né? O esforço para poder entrar ali. Mas lembrando disso, chega um momento em que a porta também se fecha. Aqui continua Jesus dizendo que quando essa porta for fechada, ele vai dizer: então vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. A porta que antes já estava aberta, e agora são eles que têm que gritar para que seja aberta de novo. E ele responderá: não sei de onde sois. Qual é a sua origem? E onde é que você está vindo? Ele diz: eu não conheço a sua origem. Mas qual é a sua e a minha origem? A minha e a sua origem é uma só. Nós viemos de Deus. Deus é a nossa origem. Agora, a gente tem como Deus como a nossa origem, porque Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Mas o nosso comportamento está sendo um comportamento que nos deixa cada vez mais semelhantes a esse lugar da nossa origem, a esse lugar de onde a gente vem? Ou a gente toma distância daquele que é a nossa origem? Porque se a nossa origem é Deus, e a gente tem que lutar cada vez mais com os exercícios que a gente faz para se tornar mais semelhante a Ele. Deus é amor. Então é justamente essa prática do amor que vai nos tornar identificáveis. Aí a gente passa pela porta estreita. A porta do perdão, a porta da entrega, a porta da dedicação. Vocês lembram de Ananias e Safira, que nos Atos dos Apóstolos, Lucas conta, né, que a comunidade era um só coração, uma só alma, que as pessoas vendiam os seus bens, colocavam tudo em comum, e Ananias e Safira tentou enganar a comunidade. Então tem gente que no fundo não quer passar por essa porta estreita, quer dar um jeitinho de continuar andando pela porta larga e querer entrar na sala da festa, mas isso não é possível. Então eles foram desmascarados pelo apóstolo Pedro na mentira que estavam contando, que no fundo era uma injustiça contra a comunidade. Então Jesus disse aqui: então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, tu ensinastes em nossas praças. Nós
Quantas vezes, né, comemos e bebemos com o Senhor na Eucaristia, participamos do seu banquete. Agora resta saber qual é a transformação que acontece no nosso coração. Quando se fechar a porta, não adianta a gente usar tudo isso como recurso para que a porta se abra. Devemos aproveitar o caminho para ir, né, nos libertando de tudo aquilo que é peso excessivo, para que possamos entrar nessa porta. Então ele responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós que praticais a injustiça. Gostaria de chamar de novo a atenção para essa palavra aqui, porque em grego se diz ergatai, que são operários da injustiça. Lembra que no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, Jesus disse assim: a messe é grande, terasmos, é grande, polus, mas os operários, ergatai, não é, são poucos. Então, os ergatai, que é a palavra aqui, operários, os operários que eram poucos, são justamente esses operários que praticam a justiça, que sabem respeitar a justiça. Viu como aquele chefe da sinagoga, não é? Ele dizia para as pessoas: vocês têm 7 dias para trabalhar. Não é? Por que vocês não vêm agora naqueles 6 dias para trabalhar? Porque vocês vêm no 7º, que é o dia do repouso. Jesus mostrava como aquele homem ali tinha sido injusto. Era um operário de injustiça, porque ele, com todos os outros, tinha uma sensibilidade de soltar um animal num dia de sábado para beber água, mas não queria que se fizesse o bem àquela mulher. Veja, 2 pesos, 2 medidas. Uma prática de injustiça, operários de injustiça. Aparentemente, essa era a tendência do farisaísmo, não é? De pensando que seguindo todas as práticas se consegue a salvação. E era correto. Você se faz o bem, é claro que a resposta de Deus é uma resposta de bondade também, mas independente do bem que a gente faça, a predisposição de Deus é isso. A gente só vai corresponder à bondade dele. Mas ali vejamos 2 pesos, 2 medidas, uma prática de injustiça. E aqui Jesus está mostrando que esse caminho de salvação é pela prática da injustiça. Ananias e Safira foram injustos em relação à comunidade. Os bens que eles deviam colocar à disposição da comunidade, enganou a comunidade, tirando uma parte para eles. Eles podiam ficar com tudo. Bastava serem verdadeiros, porque a prática da justiça significa dizer também a prática da verdade, porque a verdade não pode ser injusta, nem a justiça pode ser mentirosa. Não é? Então essas 2 coisas vão caminhando juntas. E aí disse Jesus: ali haverá choro, haverá ranger de dente, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Viram homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Então essa origem não se trata, aquele que Jesus diz: eu não sei de onde sois. Não se trata de uma origem geográfica, não se trata de pertencer ou não a esse povo de Israel como eles pertenciam. Podem vir pessoas que são do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul. Não importa a origem geográfica, importa aquilo que foi decidido no coração de cada um, e esse esforço que cada um foi fazendo para operar o bem, para praticar a justiça. E diz Jesus: e assim há últimos que serão os primeiros, e primeiros que serão os últimos. Minha amiga, meu amigo, peçamos no dia de hoje a Deus essa graça de corresponder ao dom que Ele nos faz, que tenhamos essa capacidade de nos esforçar, de fazer esse esforço necessário. E esforço, não é, significa acolher a força que Deus mesmo nos dá. Quem é que nos dá a força? É Deus, não é? Um dos dons do Espírito Santo é o dom da fortaleza. É Ele que nos fortifica para podermos corresponder ao dom de amor que Ele nos faz. Que no dia de hoje possamos viver essa experiência de algum esforço para passar por uma porta estreita. Que tal no dia de hoje fazer esse esforço? Não é? A porta estreita, quem sabe, de morder a língua e não dar uma resposta violenta, uma resposta que pode ofender alguém, ou então
passar pela porta estreita de dizer uma verdade que precisa ser dita na medida certa, com a moderação necessária, mas não faltar em relação à verdade, não ter medo e querer se proteger, sempre se escondendo por um comportamento que no fundo será injusto. Que no dia de hoje o Senhor nos dê essa graça da justiça, ou seja, do equilíbrio. O esforço, a gente começava dizendo no início desse vídeo, justamente que precisa estar numa regra de equidade, não é de um esforço que é um esforço em várias frontes, ou seja, com equilíbrio. Que o Senhor nos dê, portanto, hoje essa graça de usar a força que Ele colocou em nosso coração com todo o equilíbrio necessário para que a gente alcance a salvação, sabendo que a salvação é um dom de Deus, é uma graça sua, mas a qual a gente precisa corresponder. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja atrás de ti para te defender, o Senhor esteja à tua frente para te guiar, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a benção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Gente querida, vocês que estão aí madrugando pelo Brasil afora, um abraço grande para você. Quem está do lado de cá, não é? A Leninha Novaes, não é? O da Leia, um abraço para você, um abraço para a Netcor. Também estão do lado de cá, estamos no outro fuso horário. E vocês que estão aí daí do Brasil, um abraço para a Dinea Flores, para a Maria Aline Sampaio, para a Genilza Lisboa. Foi chegando a mais, pelo menos a bênção eu vi, Genilza, que você recebeu, não é? E tem o vídeo aqui agora que eu vou salvar, vocês vão assistir, quem chegou depois pode ver desde o seu início. E vocês que estão chegando depois aqui, que o vídeo está aqui salvo, um dia abençoado para você. Curtam o vídeo, encaminhem, depois também, se puderem, vão lá nos nossos canais no YouTube, no Facebook, curtam esse vídeo também, que no dia de hoje a gente possa entender bem essa ergometria da fé. Ergo, não é, que significa a força, a metria, a medida, o equilíbrio, e a gente perceber que a fé, como dizia o apóstolo Tiago, fé sem obras é morta. Essa ergometria da fé é justamente isso, esse praticar a justiça. A fé precisa ser acompanhada das obras, e as obras da fé, essa obra da justiça. Fomos justificados em Cristo, então a partir de Cristo temos as obras justas, as obras corretas para poder fazer, e dessa forma entrarmos nesse gozo, dessa sala ampla, aberta, que o Senhor abre para todos nós, para que possamos participar desse banquete com Abraão, que é o pai na fé, e com todos aqueles profetas que anunciaram a chegada do reino de Deus. E em muitos momentos, como profetas que eram, tiveram que denunciar toda a forma de injustiça. A profecia precisa continuar viva. Fiquem com Deus.